finalizando agora a segunda semana letiva já, não é? Do nosso segundo quadrimestre suplementar, né? Primeiro quadrimestre de 2021. Vamos, igualmente aos outros momentos síncronos, vamos fazer aplicações, né, sobre os critérios de falha que estamos estudando aí nessas primeiras semanas de curso, tá? Hoje a gente vai fazer a aplicação sobre o critério de Tresca. Eu acho que você... o Thiago acabou de desligar o microfone, estava dando interferência. É, Desculpa, professor. não, não tem problema. Vocês estão conseguindo interagir com... eu acho que a Denise tinha reclamado, né? É, a... Não, Denise falou que o pessoal está saindo de outra aula e chegando nessa. Acontece também, isso mesmo. Vocês estão com algum problema em acessar o material que está disponível lá no Moodle ou está super tranquilo? Deixa eu ocultar aqui. Tá tranquilo, mas falta tempo. Vocês estão com muitas disciplinas? Ah, trabalho, né, professor? Entendi. Mas assim, o que é que acontece? Aqueles primeiros vídeos da primeira semana, eles não são mandatórios, né? Se você já domina o assunto, né? O assunto, vamos dizer assim, é base para a aplicação dos critérios de falha, você passa. Agora, eu coloquei ali para, de alguma forma, organizar as ideias de vocês. Dentro do que eu estou colocando aqui nas aplicações, né? Os exemplos, que está pedindo muita coisa de outras disciplinas. Aí, de alguma forma, porque assim, não faz sentido muito a aplicação pura, direta, sem contextualizar, né? Em problemas de ordem, até com ligação de ordem prática, né? Mas aí eu sei que realmente é bastante vídeo, mas assim, eu não estou cobrando, para essa disciplina, eu não estou cobrando atividade semanal, diferentemente das outras disciplinas que eu fiz, né, que eu ministrei no quadrimestre passado, que praticamente tinha um questionário, né, semanal. Semanal não, a cada 10 dias, 12 dias, alguma coisa assim, tá? Mas não deixa, o grupo não deixa acumular, porque mesmo a lista para ser entregue lá na frente, é bom vocês se organizando para não perder aí, né? Porque esse primeiro tópico, vamos dizer assim, é o tópico mais tranquilo do curso, né? Depois começa a complicar um pouquinho mais, que é algo, vamos dizer assim, totalmente novo, né? Que é a apresentação de métodos energéticos para análise de estruturas isostáticas e hiperestáticas, tá? Eu vou colocar aqui a lousa e aí alguém me confirma no áudio se está ok. Consigo visualizar. Perfeito. Então a gente vai agora para a nossa sexta aplicação, não é? Nosso sexto exemplo. E como eu venho comentando, eu estou tentando trazer aplicações diferentes, né? Envolvendo coisas diferentes do que já tem, né, de material no na própria página do Moodle da disciplina e do que a gente já fez anteriormente para os dois critérios que a gente apresentou, né? O critério da máxima tensão normal e o critério de Mohr-Coulomb. Esses dois critérios, ambos aplicados para material frágil. Hoje a gente começa a fazer a aplicação de um critério para análise de falha de material dúctil. E a falha do material dúctil, dentro do que está colocado lá no material da teoria da disciplina, o limitante, né, é a tensão de escoamento. Então, e aí o critério que a gente vai trabalhar hoje é o critério da máxima tensão de cisalhamento, que é aquele critério derivado, né, da reta 3, do trecho 3 da linearização da envoltória de Mohr. Tá? Então vamos lá. Um extensômetro de roseta. Então aqui eu já vou envolver rosetas de deformação. Um extensômetro de roseta.
é um extensômetro de roseta, é fixada, é fixado, à superfície de um componente de alumínio em materiais e suas propriedades. Pergunta: em materiais e suas propriedades, vocês viram o porquê dessa nomenclatura de alumínio, o que significa cada uma dessas coisinhas aqui? Se não, é bom pegar lá no livro do Dolen, eu acho que é o capítulo 4, e dar uma lida nesse capítulo, que ele fala sobre materiais, né? E eu acho que ele deve explicar. Assuma Assuma que não tenha ocorrido escoamento e que também nenhuma carga Na verdade, esse exercício ele serve tanto para o critério que a gente vai aplicar hoje, como o critério que a gente vai aplicar na próxima quinta-feira, né? Porque terça-feira é feriado, essa aula de terça-feira ela está reposta no calendário acadêmico da universidade, né? Se der tempo, eu vou tentar gravar um vídeo de teoria, né, sobre fadiga e mecânica da fratura, né, introdução à fadiga e mecânica da fratura, que eu preciso gravar, que eu não tenho esse material ainda produzido. Mas esses exercícios que eu vou fazer hoje, né, eles podem, na verdade, ser aplicado também para o próximo critério que a gente vai estudar, né, que é o critério de von Mises, tá? Aplicado diretamente à superfície de modo que sigma z tal yz e tal estou pensando em z e não estou escrevendo tal zx é igual a zero. E aí as deformações, né, as deformações obtidas dos canais dessa roseta que eu já vou desenhar já, elas foram as seguintes. Esse tópico aqui, né, de roseta de deformação, também tem lá. Ah, professor, nunca vi isso na minha vida. Tem lá, esses vídeos eles não estão explicitados lá na página do Moodle da disciplina, mas eles estão na playlist de mecânica dos sólidos lá do meu canal do YouTube, tá? Tem teoria e tem aplicação que a gente vai fazer hoje também aqui, né? As deformações obtidas foram. E é um tópico super importante, né? Porque isso daqui, né, instrumentação, né, a roseta de deformação, está no dia a dia de quem vai trabalhar com engenharia de estruturas em fabricantes, né? Por conta dos ensaios que a gente tem em escala real, dos produtos aeronáuticos, né?
e o epsilon a 45 graus, ele vale menos 1.900 vezes 10 a menos 6. Então, ele pergunta qual é o fator de segurança. Contra escoamento. É porque o critério que a gente vai aplicar aqui é um critério associado ao material dúctil AL, né, o alumínio 7075 T6. O que a gente, na verdade, precisa de informação? Eu tenho que ir lá no livro do Dolen buscar aqui as propriedades, né, mecânicas desse material aqui. Então, eu acho que no capítulo 4, ele tem uma tabela que ele vai me dar, né, por exemplo, o módulo de elasticidade, tá, desse material, 71 gigapascal. Eu vou conseguir também a tensão de escoamento, que é, vamos dizer assim, o outro parâmetro necessário para eu, né, na verdade, definir o fator de segurança aqui, que é o que ele pede. Porque o fator de segurança aqui vai ser justamente, né, o sigma zero sobre a tensão equivalente dada pelo critério. Que no caso aqui o critério que a gente vai estudar é o critério de Tresca, né, que é o critério da máxima tensão de cisalhamento. A gente sabe que num problema geral, né, um problema qualquer, né, já que a tensão equivalente, né, que está associada à função do critério, é sempre escrita em termos das tensões principais, a gente vai, num problema, buscar essas tensões principais, e a gente sabe que, como o critério é da máxima tensão cisalhante, a máxima tensão cisalhante atuante, representada pela tensão equivalente aqui do critério, ela sempre vai ser, né, sigma 1 menos sigma 3. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, mesmo sendo um problema bidimensional, tá? Eu tenho que, mesmo sendo um problema bidimensional, deixa eu escrever aqui bonitinho, mesmo sendo um problema bidimensional, eu tenho que tomar cuidado em ordenar as tensões no seu viés tridimensional, tá? Sempre a maior e a menor. A gente vai ver aqui nesse exemplo, porque isso daqui, né, essa situação aqui, se você não observar, né, te leva a concluir um fator de segurança errado, né? Porque do que você já viu, né, lá em mecânica de sólidos, a gente sabe que existe, né, a máxima tensão de cisalhamento absoluta, né? Porque o que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui, né, tal sigma, eu vou ter, no caso tridimensional, 3 círculos de Mohr, né? Aqui sendo a sigma 3, aqui a sigma 2, aqui a sigma 1. E a máxima tensão de cisalhamento é justamente associado, né, a esse círculo aqui maior, sempre dada por sigma 1 e sigma 3. Mesmo que o problema seja plano, né? Porque quando do problema plano, eu tenho que fazer essa análise também de pegar a máxima tensão de cisalhamento absoluta do meu problema. Então, tem que tomar muito cuidado. Além disso, eu vou precisar também do coeficiente de Poisson. Aí, eu busquei na internet, tá? Coloquei lá, me dá o coeficiente de Poisson desse alumínio aí, eu encontrei aqui essa referência. Bom, e por onde que a gente começa esse problema? Bem, primeiro eu tenho que conhecer aqui a cara da roseta, né, que foi aplicada. A roseta, né, nessa superfície é uma roseta de 45 graus, tá? É essa roseta aqui, ela tem, na verdade, um string gauge aqui, um outro string gauge aqui e um outro string gauge aqui. O que né, o problema me induziu é associar já a essa direção aqui, né, de x, essa daqui de y, né, e aqui, né, a gente tem uma roseta de 45 graus, e esse canal aqui é o canal de 45 graus. Então, ele já me deu, né, a deformação em x, né, o valor de deformação que sai nesse canal já é a própria deformação em x, está aqui.
a deformação, a leitura que sai desse canal já é a própria deformação y, e aqui ele me dá essa deformação associada a essa direção 45 graus em relação a x. Para eu poder, na verdade, calcular σ1, σ2 e σ3, eu preciso do estado de tensão. Né? E para eu determinar o estado de tensão, eu preciso do estado de deformação. Tá? E aí, por isso que eu estou colocando o coeficiente de Poisson aqui, por quê? Porque como o problema é plano, para eu obter o estado de tensão a partir do estado de deformação que a gente vai, em relação ao sistema XY aqui que a gente vai encontrar, a partir da lei, né, que governa a definição de Rosetta, eu vou precisar do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson, por isso que eu coloquei eles aqui. Tá? E aí, né, a equação, né, que governa aqui, no caso, o princípio das rosetas de deformação, é essa daqui. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então, a equação, né, que governa... isso aí também está lá, né, em mecânica dos sólidos. Eu tenho aqui, né, um estado de deformação em relação a um sistema XY qualquer, né, ou seja, eu tenho a componente na direção x, eu tenho a componente na direção y e eu tenho a componente, né, de distorção angular em relação a xy, eu consigo calcular quaisquer outras componentes do estado de deformação no ponto para qualquer outra direção. A partir de qual expressão? Dessa daqui. Ó. Então, eu sei que o εx', por exemplo, em relação a um ângulo θ qualquer, ele vai ser dado pelo estado de deformação original. O εx cosseno ao quadrado de θ mais o εy seno ao quadrado de θ mais o gama de xy sobre 2 seno de 2θ. Bom, eu já tenho o εx, né? Eu já tenho o εy, eu tenho a deformação, né, em um canal aqui com um ângulo de referência em relação a x dado, então eu consigo, né, finalmente determinar o gama de xy, que é a única medida de deformação aí incógnita para eu estabelecer e definir o estado de deformação no ponto. Então, para essa situação de Rosetta, eu vou ter, né, o epsilon x' a 45 graus, ele vai ser o epsilon de x que foi dado, 1.200 vezes 10 a menos 6, vezes o cosseno de 45 ao quadrado, cosseno ao quadrado de 45 graus, mais, vai ser menos, né? Porque é menos o epsilon y, que vale menos 650 vezes 10 a menos 6, vezes o seno ao quadrado de 45 graus, mais o gama de xy sobre 2 vezes seno de 90. Seno de 90 graus. Perfeito. O epsilon x' de 45 graus foi dado, né? É uma informação dada. Ele vale menos 1.900 vezes 10 a menos 6. E aí, com isso, agora eu consigo encontrar o gama de xy. Menos 650 vezes 10 a menos 6 vezes 0,5 é mais o gama de xy sobre 2. Perfeito. Com isso, eu consigo calcular que o gama de xy ele vale menos 4.350 vezes 10 a menos 6. Unidade de comprimento por unidade de comprimento. Não, unidade de comprimento por unidade de comprimento é a deformação linear específica, né? Aqui é em radianos, tá? Cálculo do estado tensional. Vamos lá, deixa eu pegar uma outra coisinha aqui. É o cálculo do estado tensional. Aí eu vou usar a lei de Hooke, né, na sua apresentação bidimensional dentro
da hipótese que ele deu de estado plano de tensão, né? Sigma z e tal yz e tal zx igual a zero. Cuidado que no estado plano de tensão a deformação na direção z não é nula, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado porque tem bastante erro nesse tipo de solução, né? Tem aluno que pega a lei de Hooke explicitada em termos de tensão e esquece, né, que no caso plano também o epsilon z, para estado plano de tensão, o epsilon z é diferente de zero. Então eu vou pegar a lei de Hooke em deformação, que aí eu não tenho problema, né? Explicitada aqui. Eu sei que o epsilon de x ele vale o sigma x sobre o modo da elasticidade menos o Poisson sobre o modo da elasticidade sigma y, né? Aqui eu teria menos o Poisson sobre o modo da elasticidade sigma z, mas como o sigma z é zero, ele sai, né? Ele sai dessa expressão. E o epsilon y, ele vale, né, por definição, o sigma y sobre o modo da elasticidade menos o Poisson sobre o modo da elasticidade sigma x. Eu já tenho o epsilon x e o epsilon y, e aí eu consigo encontrar o sigma x e o sigma y desse sistema de equação. Então vamos lá, 1.200 vezes 10 a menos 6, que é o epsilon x, só confirmando isso, igual ao sigma x sobre o módulo da elasticidade que eu peguei lá na tabela que eu do capítulo 4, 71 vezes 10 a 9, menos 0,33, que é o Poisson, 71 vezes 10 a 9, vezes o sigma y. E a outra expressão é menos 650 vezes 10 a menos 6, igual a sigma y sobre 71 vezes 10 a 9, menos 0,33, 71 vezes 10 a 9, vezes o sigma x. Eu vou organizar aqui o sistema e depois eu dou a solução dele, tá? Então, vou escrever aqui, né, ele já um pouco mais compacto. Deixa eu mudar de página. Esse sistema ele pode ser escrito, né, com essa apresentação aqui, ó, 85,2 vezes 10 a 6, sigma x, menos 0,33 sigma y, e menos 46,15 vezes 10 a 6, isso daqui igual a sigma y menos 0,33 sigma x. Aí o que foi que eu fiz? Eu resolvi o sistema. Peguei essa expressão daqui, por exemplo, multipliquei por 0,33 e aí eliminei o sigma x aqui, né, desse sistema e encontrei sigma y. Depois voltei na primeira equação e encontrei o sigma x. Então, se você fizer isso, você vai encontrar um sigma y no valor de menos 20,23 MPa e o sigma x valendo menos 78,52 MPa. Eu vou somar aqui as tensões normais, porque esses valores aqui eles são interessantes para a gente, quando encontrar sigma 1 e sigma 2, a gente ver se tem coerência. Por quê? Porque a gente já sabe da invariância, né, das minhas tensões normais, né? Eu sei aqui, por exemplo, para esse caso plano, que o sigma x mais o sigma y obrigatoriamente tem que ser igual ao sigma 1 mais o sigma 2. Se isso não for encontrado, tem alguma incoerência na sua solução. Tudo bem? Então, eu gosto sempre de fazer isso para, né, ter esses elementos aí, ter esses elementos de controle. 155, desculpa, aqui é mais 78, tá? Sigma x é mais 78, então aqui, né, vai ser 78,52, 20,23 menos, dá 58, 58 e 29 MPa
essa continha aqui, que vai garantir depois a análise de invariância quando a gente determinar o sigma 1 e o sigma 2 desse problema. Perfeito. Bom, para a gente encontrar o sigma 1 e o sigma 2, a gente precisa, né, avaliar o círculo de Mohr ou utilizar as expressões. Né? As expressões, na verdade, elas saem do círculo de Mohr. Se você já entende a lógica do círculo de Mohr, não precisa nem desenhar ele, porque você vai conseguir explicitar as expressões, elas, né, vão fazer sentido na sua cabeça sempre. Isso você não vai decorar, porque você consegue enxergar, né, do entendimento do círculo de Mohr. Eu preciso do tal, né? E o tal aqui, né, para esse problema, ele vai ser dado pelo módulo da elasticidade transversal vezes a distorção angular que a gente calculou aqui anteriormente. Deixa eu ver se eu consigo uma outra cor. Perfeito, vou pegar aqui verdinho agora. Então, o G, eu sei que ele se relaciona com o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson por essa expressão. Vocês estão vendo a quantidade de coisas que eu estou trazendo aqui dentro desse tópico. Basicamente, eu estou fazendo uma revisão completa dos cursos de Mecânica dos Sólidos 1 e 2 e ainda trazendo elementos da teoria da elasticidade, né? Quando eu coloquei lá o problema de tubo de parede espessa, né? Então, dá para brincar bastante. Então, o G aqui, ele vale, né, 71 vezes 10 a 9. Ah, professor, mas como é que a gente vai fazer isso na avaliação? Não, vocês vão consultar, né? Vocês vão ter material para trabalhar, então não tem problema nenhum. E também eu não vou pedir coisa que eu não tenha, né, comentado ou apresentado aqui nos vídeos. Então, eu vou obter esse valor aqui, 26.691,73 vezes 10 a 6. Depois vocês vão conferindo aí as contas. E aí o tal XY, depois de calculado o G, ele vai ser obtido a partir da multiplicação, né, do próprio G vezes a distorção angular que a gente calculou anteriormente. Menos 4.350 vezes 10 a menos 6. Deixa eu só confirmar. Isso, aqui, ó. Menos 4.350 vezes 10 a menos 6. Perfeito. Então, está aqui. Então, o meu tal XY, ele vale menos 116,11 MPa. Olha só, o meu estado tensional aqui, né, desse problema, né, é um caso em EPT, né, estado plano de tensão. Eu vou colocar aqui o sistema XY. Eu tenho 78 na direção X, né, 78,52 MPa, tração. Eu tenho de compressão aqui na direção Y valendo 20,23 MPa e o tal aqui apareceu com um sinal negativo. Então, da convenção estabelecida, né, classicamente, o tal, né, negativo, né, pegando aqui, né, o lado direito do ponto, o tal negativo ele é explicitado no sentido horário do ponto, né, ele percorre aqui, né, o sentido horário do ponto. Se você define aqui o tal, né, para esse lado direito aqui do ponto, o ponto eu estou chamando aqui, tá? O lado direito do ponto é esse lado aqui. Então, se você define o tal para esse lado, pela reciprocidade das tensões de cisalhamento, obrigatoriamente, né, a gente sabe, para a gente ter o equilíbrio, né, esses outros sentidos aqui da ação do tal no ponto. Então, o tal aqui, ele vale 116,11 MPa. Muito cuidado, né, porque dependendo de como você... dependendo do material que você pega, né, ele vai ter, né, o positivo do tal para baixo no círculo de Mohr, né, ou o positivo do
do tal para cima no círculo de Moore, o que eu adoto, né? O que eu adoto no meu material é o positivo para baixo, tudo bem? Mas e aí eu coloco aqui, né, o sentido horário, né, como se fosse negativo, né, e o anti-horário positivo para baixo. Mas eu não vou nem desenhar nada de círculo de Moore, eu já vou pegar as expressões, né? Por quê? Porque a função do critério ele é função das tensões principais. Então, como é um caso plano, e classicamente a gente, né, associa sempre essas duas, né, tensões normais principais, né, 1 e 2, porque é caso plano, eu vou buscar as fórmulas já dela direto, tá? E eu sei de círculo de Moore, né, que o sigma 1 é sempre o centro mais o raio da circunferência e o sigma 2 é sempre o centro menos o raio da circunferência. Bom, por isso que eu falei que a gente precisa da ideia do círculo de Moore para recuperar essas fórmulas. Eu sei que o centro da circunferência é sempre a média das tensões normais, então está aqui. Né? E eu sei que o raio ele vai ser sempre essa medida daqui, ó, que é o sigma y menos o sigma x sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Veja, eu não estou aqui simplesmente olhando, né, no meu planejamento de aula e copiando aqui. Isso daqui está internalizado na minha cabeça, porque eu enxergo, né, a questão do círculo de Moore, né, vou desenhar uma situação aqui qualquer, sigma, tal, né, eu tenho aqui, sei lá, um ponto A do círculo de Moore e um ponto B do círculo de Moore. Né? O ponto A é sempre dado pelo sigma x e o tal associado a ele, e o ponto B, sigma y e menos o tal associado a ele. Aqui está o centro. Tá? Então, o centro é justamente essa medida mais essa medida dividida por 2. Né? E o raio, né, que é qualquer ponto do centro para qualquer ponto né, do extremo da circunferência, por exemplo, isso daqui é o raio. Ó. Isso daqui é o raio. Devia ter colocado outra coisa. Isso aqui é o raio. Então, eu sei que isso daqui vale o tal xy, e essa medida daqui é justamente a cota de sigma y menos sigma x. Como esse ponto é um ponto mediatriz, isso daqui vale sigma y menos sigma x dividido por 2. E aí, para eu saber essa medida, basta somar isso daqui ao quadrado, mas isso daqui ao quadrado tira a raiz. Por isso que aparece naturalmente essa expressão na minha cabeça. Tá? Porque eu enxergo a condição do círculo de Moore. Então, para o estado tensional que foi dado, né, sigma x, aí eu estou colocando os sinais, né, sigma x, 78,52 MPa. Sigma y, valendo menos 20,23 MPa. E o tal xy? E o tal xy valendo menos 116,11 MPa, eu consigo, né, a partir dessas expressões, calcular o sigma 1, que vai ser o centro, 29,15, mais o raio, 126,17. Isso daqui me dá 155,32 MPa. E o sigma 2, ele vale o centro, 29,15, menos 126,17, me dando aqui menos 97,02 MPa. Vamos fazer a continha. Isso daqui, ó, essa soma daqui, ó, tem que me dar lá o 50 e alguma coisa que a gente encontrou. Então, 155,32 menos 97,02 me deu 58,30 MPa. Opa, né? Tem alguma coisa aí coerente, né? Porque aqui a gente já tinha, né, aproximadamente 58,30. Se eu não obtenho essa invariância, tem alguma coisa incoerente
é, no meu desenvolvimento. Agora vamos lá, olha só. Vou mudar aqui para essa página. A gente acabou de encontrar para esse problema plano, né, para esse problema plano, que as duas tensões normais principais, elas valem respectivamente sigma 1, né, 155,32 MPa, e sigma 2, ele vale menos 97,02 MPa. O critério, né, de Tresca, ou critério da máxima tensão cisalhante, dentro do que vocês viram lá da teoria, né, a tensão equivalente de Tresca, ela vai ser dada justamente pela máxima tensão de cisalhamento, que é sempre isso daqui, sigma 1 menos sigma 3. E se isso daqui for menor, né, que a tensão de escoamento, não existe a falha. Né? Se for maior, existe a falha. Mas ele tá pedindo aqui, na verdade, né, o fator de segurança. Né? O fator de segurança, na verdade, vai ser a razão entre a tensão de escoamento, que é a limitante, sobre a tensão equivalente do critério, que está associado aqui à função do critério, que é justamente dada pela máxima tensão de cisalhamento possível, né, do meu problema. Veja, mesmo o problema sendo bidimensional, para eu aplicar o critério de Tresca, ou seja, qualquer outro, eu tenho que pensar em escrever a tensão equivalente, né, na cara da função do critério, que sempre é representada no viés das tensões principais tridimensionais, sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Saindo desse problema particular aqui, né, cuidado, ó, que o sigma 1 e o sigma 2 desse problema bidimensional particularizado nem sempre vão ser o sigma 1 e o sigma 2 do problema. O sigma 1 sim, né, porque ele é o maior, mas eu estou falando aqui, o sigma 2 ele nem sempre é o sigma 2 do tridimensional. Né? Muito cuidado, eu escolhi esse problema justamente para mostrar isso. Então, para eu enxergar a questão da tensão equivalente associada à função do critério de Tresca, o sigma 1 do meu problema bidimensional é o sigma 1 do tridimensional, 155,32 MPa. O sigma 2, né, vale 0. Tá? E o sigma 3 é a menor, né, possível aí, que é a menos 97,02 MPa. Então, muito cuidado. Tudo bem? Para eu aplicar essa condição aqui, eu obrigatoriamente preciso fazer essa análise. Né? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter problema. Eu não vou conseguir avaliar que é menor ou igual. Né? Eu não vou conseguir avaliar aqui né, o fator de segurança, né, coerente. Né? Então, nesse caso daqui, né, a tensão equivalente de Tresca, né, vai ser o sigma 1 menos o sigma 3, que vale 155,32, mais, olha só, né, 97,02. Isso daqui vai me dar 252,34 MPa. E agora, né, com a função do critério ou tensão equivalente aí determinada, à luz do critério da máxima tensão cisalhante ou critério de Tresca, eu consigo determinar aqui, né, o fator de segurança. Na verdade, olhando o critério aqui, a gente já sabe, e a tensão de escoamento do problema, né, do material do problema é 469, não vai falhar, né, não vai escoar o material, e eu tenho um fator de segurança de 1,86. Então, muito cuidado, que é pegadinha. Você pode pegar, por exemplo, esse problema e encontrar o fator de segurança para a tensão equivalente de Mises, que é diferente dessa. Isso a gente vai ver próxima semana. Tudo bem? Denise, Iago, Felipe, Até agora. Kelvin, alguma dúvida?
Foi super tranquilo o problema? Tranquilo, professor. Inclusive, respondeu uma dúvida que eu ia tirar com o senhor hoje. Tem uma questão muito semelhante, só que é para outro critério lá na lista. Ah, aí, ó. Aí dei uma agarrada, mas agora já sei o caminho. Já sabe o caminho. Envolvia Rosetta ou algo similar? Não, envolvi esse joguinho aí de escolher as tensões para passar do plano para o tridimensional para calcular Gente, corretamente o critério. isso é pegadinha. Outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar o quadro aqui. Derruba demais, aluno, isso daqui, ó. Muito cuidado, porque assim, ó, o nosso problema é em estado plano de tensão. Aí, geralmente, o que a gente tem muito fácil é a lei de Hooke em termos de explicitando a deformação, que é dado por isso daqui, ó. Se for no tridimensional, eu vou tirar isso daqui, tá? Se for no tridimensional, a gente tem a lei de Hooke, né, dada por isso daqui. Calma, aqui é menos, né? Isso aqui menos, né? O Poisson sobre o modo de elasticidade. Sigma y mais sigma z. Aí eu tenho o epsilon de y, que vai ser o sigma y sobre o modo de elasticidade menos Poisson, modo de elasticidade sigma x mais sigma z. E finalmente eu tenho o epsilon z, que é o sigma z sobre o modo de elasticidade menos Poisson, modo de elasticidade, sigma x mais sigma y. Quando eu falo que o problema é EPT, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o sigma z, o tal xz e o tal yz, ele vale zero. Então, olhando aqui a lei de Hooke, né, ó, olhando aqui a lei de Hooke, isso daqui vai embora, né? Isso daqui vai embora, isso daqui vai embora. Veja, o epsilon-z é nulo? Não. Não. Então, muito cuidado. Muito cuidado no seguinte sentido. Eu poderia resolver esse problema no viés de deformação. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, ao invés de calcular, eu acho que dá para fazer um outro problema e a gente adotar essa lógica, mas eu posso tentar fazer isso lá para Mises, para a gente não perder muito tempo. Mas o que eu quero falar com isso? Que o epsilon-z não é nulo e ele entra, né, no cálculo. Em que sentido? Olha só, o que eu quero falar. Se a lei de Hooke ela é válida, né, nessa cara, para o sistema XY, que ele é perpendicular, então para o sistema 1 e 2, ele também vale. Né? Em que sentido? Eu posso afirmar aqui, por exemplo, que o epsilon 1 ele é, na verdade, quem? O sigma 1 sobre o modo de elasticidade menos o Poisson sobre o modo de elasticidade, sigma 2 mais sigma 3. Tudo bem? Isso é válido. O epsilon 2, né, ele vale sigma 2 sobre o modo de elasticidade menos o Poisson, modo de elasticidade, sigma 1 mais sigma 3. E o epsilon 3, ele vale o sigma 3 sobre o modo de elasticidade menos o Poisson sobre o modo de elasticidade, sigma 1 mais sigma 2. O que eu quero falar? Eu poderia ter adotado uma estratégia nesse problema de determinar as deformações principais já a partir do estado de deformação. Eu não calculei aqui o estado de deformação, eu não calculei o epsilon x e o epsilon x foi dado, o epsilon y foi dado e eu não calculei o gama de xy. Eu poderia, na verdade, calcular a partir desse estado de deformação as deformações principais. Eu poderia calcular aqui, por exemplo, né, o epsilon 1, o epsilon 2. Tá? Vim aqui na lei de Hooke, né, vim aqui na lei de Hooke, né, e calcular diretamente o sigma 1 e o sigma 2. Tá? Mas tem aluno, né, que consegue já as expressões de tensão em função
da deformação. Veja, nessa apresentação aqui eu sempre tenho que resolver um sistemazinho. Aí eu acho que eu tenho essas expressões aqui. Deixa eu buscar aqui em que material. Eu acho que nesse material aqui eu tenho. Deixa eu pegar aqui e ver se eu consigo encontrar, porque eu escrevo para vocês e já ressalto isso daí. Porque vocês podem resolver e ver que se vocês não levarem isso em consideração, vai dar incoerência. Pronto, ó. Eu sei que no 3D, as tensões elas podem ser obtidas a partir das deformações por essas expressões aqui, ó. 1 mais Poisson, 1 menos 2 Poisson, isso daqui vezes 1 menos o Poisson, o εx, mais o gama de εy, mais o εz, né? E aí vai algo similar, né, para sigma y e sigma z, tá? Essa constante aqui ela permanece igual, 1 menos 2 Poisson, e aqui sempre vai mudando a deformação associada à tensão normal que eu estou querendo calcular, né? E aqui dentro sempre as outras duas, o εx e o εz. E finalmente essa expressão aqui em termos de tensão explicitada. Então, muito cuidado. Olha só, se não faz sentido. Aí o aluno vê essa expressão aqui. É EPT. É EPT. E sai detonando aqui o εz. Para calcular o sigma x. Só fica com... Não pode. Conseguiram enxergar? Que se for EPT... eu não posso tirar isso daqui. A única coisa que me diz, né, que é zero no EPT é isso daqui, ó. Isso daqui é zero. Mas o εz, ele não é zero. A gente já observa isso daqui, ó, da outra expressão. Tá aqui, ó. Então, eu poderia, por exemplo, usar essas expressões para calcular o sigma 1 e o sigma 2 em função do ε1, do ε2 e do ε3. Muito cuidado, o ε3 aqui no EPT, ele existe. Então, vocês estão entendendo? Então, tem que ter muito cuidado com a situação, né, de lei de Hooke que eu pego e na situação que eu analiso, se é PT ou é PD, estado plano de tensão ou estado plano de deformação. Porque senão, né, fica sem coerência o problema, né, em termos da aplicação. Fica sem coerência a estruturação do problema e fica sem coerência a questão da aplicação aí do critério, né, em si. Vamos para uma outra aplicação. Aí a gente abre depois para dúvida. Então, exemplo 7. Então, vamos lá. Exemplo 7. Exemplo 7. Um tubo circular deve suportar um momento de flexão de 4,5 kN e um torque de 7 kN. Ele
é feito de aço estrutural. ASTM A514T1 e tem uma espessura de parede de 3 milímetros. A pergunta que se faz é qual é o fator de segurança qual é o fator de segurança opa, perigo acontecendo aqui. Qual o fator estava sem alimentar meu computador? Qual o fator de segurança contra escoamento? Se o diâmetro externo for de 80 milímetros. Então, é um exercício que, de alguma forma, eu tento trazer. A gente já teve, né? Tubo de parede fina, tubo de parede espessa, tubo de parede fina pressurizado e com carga de torção, tubo de parede espessa, pressurizado internamente. Agora eu estou trazendo um tubo circular com carga de flexão e carga de torção. Bom, trouxe aí a questão do problema com roseta, não é? Nos vídeos que eu já tinha feito, tem exercício de viga em flexão, que eu não estou trazendo aqui porque já tem nos vídeos, e são exercícios muito grandes, na verdade, né? E aí eu estou deixando para vocês. Estou tentando trazer o máximo de exemplo possível. Então, o que é que eu precisei fazer, né, para esse problema? Buscar informações sobre o material. Então, propriedade mecânica. Então, eu peguei o módulo de elasticidade, por exemplo, dele, 208 gigapascal, e peguei a tensão de escoamento desse material. Tabela lá do Dowling, sigma 0, 724 MPa. Tá? O problema, ele tem uma carga, um momento de flexão de 4,5 kN metro e tem uma torção, né, de 7 kN metro. Tem uma espessura de tubo valendo 3 milímetros e o meu tubo, né, tem um diâmetro externo de 80 milímetros. Então, eu só vou desenhar aqui o tubo. Né, aqui eu vou ter 3, né, 3 milímetros, 3 milímetros. Então, externamente, eu tenho 80 milímetros. Então, aqui internamente, eu vou ter um diâmetro de 74 milímetros. Nesse sentido, eu já posso definir aqui, dentro de uma nomenclatura que vai estar associada às expressões para o cálculo da inércia, né, que vai ser necessário
para calcular a tensão normal na flexão, porque eu tenho um momento de flexão, e a inércia polar, que é necessária para calcular o cisalhamento por conta da torção aqui aplicada. Então, eu vou chamar aqui de C1 de raio interno, que vai ser 37 milímetros, e C2 de raio externo, que vale 40 milímetros. Como eu falei, eu vou precisar aqui, obrigatoriamente, dessas expressões que vocês já viram lá em mecânica dos sólidos. Vou chamar aqui, ó. Vou pensar aqui no meu tubo que o eixo que fura o meu olho aqui nessa apresentação é o eixo X, e os eixos no plano da seção transversal, ele vale Z, Y nessa situação. Então, essas expressões aqui, com essas apresentações, inclusive de sinal, eles fazem sentido, né, para a gente enxergar aí o que está tracionado e o que está comprimido no tubo, tá? Em termos do momento de flexão. O momento aqui ele está dando positivo, o positivo significa, né, a regra da mão direita, o polegar seguindo a direção positiva de Z, ou seja, nesse caso aí é o sorrisinho, né? Ou seja, essas fibras inferiores aqui elas tracionam, aqui a linha neutra e as fibras superiores aqui desse tubo comprimem, tá? E Y tem sinal, veja, né? Esses pontos daqui para baixo eles são positivos e daqui para cima são negativos. Isso não é novidade para vocês, só estou aqui recuperando. E o tal XY, né? Ele vai ser dado, né? O cisalhamento na torção, ele é dado pela torção, né, aplicada, o ponto, né, na direção radial, que eu quero calcular essa tensão de cisalhamento sobre a inércia polar. No caso aqui desse problema, eu sei que a inércia em Z, né, aqui, ele vai ser 1/4, né, de π, raio externo a quarta menos o raio interno a quarta. Ah, professor, como é que eu sei disso? É só pegar naquelas tabelas lá, né, que me dão as definições de inércia para figuras planas clássicas, né? E aí eu peguei da circunferência, aí eu calculei, né, a circunferência maior menos a menor, né? A inércia da circunferência maior menos da menor para ter a do tubo. E a inércia polar, na verdade, é o dobro dessa, né? É meio de π C2 a quarta menos C1 a quarta, né? Isso também pegando informação lá numa tabela, né, de características geométricas aí. Então, com os valores que foram dados, né, eu consigo calcular o IZ, né, ou seja, com os valores dados aqui no problema, eu consigo calcular essas características geométricas necessárias para o cálculo do σx e do tal xy. Então, eu vou calcular aqui o IZ, ele vale, né, 1/4 de π 40 a quarta menos 37 a quarta. Isso daqui me dá 5,39 vezes 39 vezes 10 a 5 milímetros a quarta. E a inércia polar é o dobro dela. Então, já vou pegar aqui 10,78 vezes 10 a 5 milímetros a quarta. O fator de segurança aqui, na verdade, ele vai ser calculado, né? Ele vai ser calculado em cima do ponto mais solicitado do tubo, né? O ponto mais solicitado do tubo vai ser para o Y e para o C valendo 40 milímetros. Tá? Por quê? Porque eu vejo aqui que a tensão normal e a tensão de cisalhamento é proporcional a esse valor aqui, né? Tem uma variação linear. Então, vou pegar a situação mais crítica. Então, por isso, né, do cálculo com essas caras aqui, né, o cálculo do σx com essas caras aqui. Então, eu estou colocando aqui o momento, que é 4,5, vezes 10 a 3. Eu vou colocar tudo em newton em milímetro para sair direto e em MPa, tá? E aí, vezes 10 a 3,
né? Eu transformei, ficou 4,5 vezes 10 a 3 do K, vezes 10 a 3, passa no metro para milímetro. Aí vezes 40, que é o ponto que eu quero pegar, né, na situação crítica, sobre a inércia que eu acabei de calcular, que foi 5,39 vezes 10 a 5. Isso daqui me dá um valor de 333,95 MPa. E vamos, MPa. E o tal XY, né, que vem da torção, ele vai ser também na mesma lógica, passando tudo para Newton, milímetro, para eu ter o valor do tal já em MPa. No ponto mais crítico da tensão, que é 40, né, milímetros, sobre 10,78 vezes 10 a 5. Isso daqui vai me dar um valor de 259,74 MPa. Para esse problema, o meu sigma y, ele não existe, né? Ele vale zero. E aí, com isso, né, para eu aplicar o critério, né, no caso de Tresca ou critério de Mises, eu preciso definir as tensões principais do meu estado tensional mais solicitado aí, do meu tubo, né, do meu problema, né. Igualmente a viga, eu poderia fazer outro teste, né? Eu poderia também calcular o sigma x e o tal xy na situação de raio, né, C1 37 milímetros, observar aqui os valores que eu vou obter e calcular as tensões principais. Vocês vão ver que são tensões principais menores do que as tensões principais que a gente vai definir aqui. Mas vale o cálculo, né? A gente faz muito isso lá nas vigas em flexão, né, com perfil I, onde a gente escolhe... Professor, Oi. Oi, Kelvin. tá cortando bastante aqui o seu áudio. Não sei se é só para mim, mas tá picando. Então, Aqui também. pode ser a internet, tá? Pode ser a internet, mas a sorte de vocês é que no vídeo fica perfeito. Porque o vídeo, ele faz a captação do meu microfone, tá? Então, desculpa, é por conta da internet. A internet aqui tá oscilando, tá bem baixa aqui para mim mesmo. Eu tô com o meu celular aqui ligado e eu tô vendo aqui o nível da internet, tá bem baixo. Continua picando? Não, melhorou agora. Mas é a Melhorou internet, um pouco. mas não se preocupa que no vídeo fica perfeito, tudo bem? Depois vocês recuperam aí essas partes que não ficaram muito claras aí no áudio. Mas é a internet, eu tô vendo aqui no meu celular. A internet tá bem fraquinha aqui, não sei por quê. Vamos lá. Então, como eu estava comentando, né, que nos problemas de viga em flexão, a gente faz pesquisa, né, em vários pontos da seção transversal. Eu acho que os problemas que eu fiz foi com viga I, e aí eu não escolho simplesmente os pontos extremos, né, porque os pontos extremos eu só tenho tensão normal. Eu não tenho tensão cisalhamento. E eu também não escolho só o ponto central da viga, porque no ponto central da viga eu só tenho tal, não tenho sigma. Aí eu vou vendo ali, né? Escolho o ponto extremo, escolho o ponto central, escolho um outro ponto, né? Que é abaixo do extremo, não é? E tem ali uma transição em relação a uma aba de corte que vai me dar uma tensão de cisalhamento um pouco mais próxima do valor, né, da tensão de cisalhamento central, para calcular as tensões principais e ver qual é a situação mais crítica para aplicar o critério. Aqui, geralmente, a gente está indo direto ao ponto, né? Não está fazendo essa condição de análise, de buscar a situação mais crítica, né? O primeiro momento aqui, pelo menos nos momentos síncronos, foi esse, né? Que eu pedi para vocês, né? Olha,
Além desse ponto aqui que eu peguei do raio externo, pega do raio interno, só para analisar, para ver se realmente vai dar menor ou não. Eu não fiz a conta, porque eu acho que esses são os pontos críticos mesmo, né? Mas vale a pena fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou calcular o sigma 1 e o sigma 2 utilizando lá as expressões que a gente já sabe do círculo de Mohr. O sigma 1 é o centro mais o raio e o sigma 2 o centro menos o raio. Nesse caso aqui, o centro é sigma x mais sigma y, que vale 0 dividido por 2, né? E o raio é aquela raiz quadrada, né? Que é o sigma y menos sigma x dividido por 2 ao quadrado mais o tal xy ao quadrado. Vou colocar aqui essas expressões. Então, sigma 1 ele vai ser 333,95 dividido por 2 mais a raiz de 333,95 dividido por 2 ao quadrado, mais o tal xy, que é 259,74, isso daqui ao quadrado. Então, o sigma 1 vai me dar 475,76 MPa, e o sigma 2, na verdade, é esse valor menos esse valor daqui. Então, como você já tem aí, deixa eu colocar aqui as parciais dele. Isso daqui me dá 166,98 e isso daqui me dá 308,78. Então, na verdade, o sigma 2 aqui, ó, o sigma 2 ele vai ser 166,98 menos 308,78. Isso daqui igual a menos 141,80 MPa. Pergunta, esses valores têm coerência com o estado de tensão normal dada pelo meu problema? O meu problema me deu um estado de tensão normal de 33,95 e 0. Então, essa soma daqui tem que me dar quanto? 333,95. É só fazer a conta. 475,76 menos 141,80. Opa, 333,96 aqui bateu. É interessante sempre fazer essa conta para a gente, né, enxergar se o nosso problema está coerente ou não. Aí, Kelvin, agora você já está craque, né? Igualmente ao problema anterior, a gente pode agora pensar em definir, né, o meu sigma 1, o sigma 2 e o sigma 3, que vai compor a tensão equivalente ou a função do critério de Tresca ou de Mises. O de Mises a gente vê na próxima aula. Né? Mas é a mesma... se eu fosse aplicar, né, o critério de Mises, tudo o que a gente fez é igualzinho, agora basta eu escrever a tensão equivalente à luz do critério. No caso do critério de Tresca, é sempre sigma 3 menos sigma 1. Do critério de Mises vai ser uma outra cara. Mas até aqui é a mesma coisa. É tanto que os exercícios do Dolen, ele para esses dois tópicos, o exercício ele calcula, na verdade, o fator de segurança para os dois critérios. E aí com isso você consegue enxergar qual é o critério mais conservador, né, o mais conservativo e o menos conservativo. Tá? Isso a gente discute também no próximo momento síncrono. Tá? Então, nesse caso aqui, o nosso sigma 1 é o sigma 1 do problema, 475,76. O sigma 2 nosso vai ser 0, por quê? Porque tem um outro aqui que é menor. Então, esse aqui tem que ser o sigma 3. Então, por isso aqui, ó, né, dessa situação, eu sei que o sigma 1, ele vale 475,76 MPa. O sigma 2 ele vale 0 e o sigma 3 ele vale menos 141,80 MPa. E aí aqui a função do critério
né, ela é dada sempre do critério da máxima tensão cisalhamento, ela é sempre dada por sigma 1 menos sigma 3, que vai me dar 617,56 MPa. O fator de segurança, ele é sempre dado pelo limitante, que é a tensão de escoamento, 724, nesse caso do material, 724 MPa, sobre 617,56, ou seja, não falha, eu tenho uma segurança de 1,17. Perfeito? Difícil, gente? Tranquilo até agora. Né? Assim, vamos falar que, na verdade, deixa eu minimizar aqui, que a teoria sobre o critério, né, você precisa entender primeiro o porquê da necessidade dos critérios, né? Isso a gente debateu lá na primeira semana. A forma, né, como a gente caracteriza a função do critério, sempre em função das tensões principais. Aí vem, né, essas situações que a gente está colocando aqui, situações de problema, que podem aparecer no dia a dia de trabalho de vocês, né, dentro do que eu já conversei. E aí a questão são essas pegadinhas, né? Olha, cuidado que, mesmo sendo um problema plano, você, à luz da função do critério, você tem que trazer o problema plano para o 3D. Tá? E aí compor a função do critério coerente com, no caso aqui, a máxima tensão de cisalhamento, eu preciso pegar a máxima tensão de cisalhamento absoluta. Eu não posso pegar a máxima tensão de cisalhamento local, porque uma coisa é a local, a outra coisa é a absoluta, observando aí a situação no 3D. Tá? Próxima semana, a gente vai fazer exemplos, a gente pode até pegar esses exemplos e calcular, né, a margem de segurança para Mises, ver a diferença, né, do que a gente obteve hoje para de Mises, observar, né, quem é mais conservador e menos conservador. Quem mexe com software de elementos finitos aqui? Mexer não é muito forte, mas eu dou uma brincada, digamos assim, Isso. professor. Então, se vocês observarem nos softwares de elementos finitos, vocês vão ver que lá, geralmente, né, nos softwares comerciais de elementos finitos, o que você tem, né, como tensão equivalente lá para analisar é a tensão equivalente de Mises. Ah, professor, por que não tem a tensão de Tresca? A tensão equivalente de Tresca. Vamos dar uma pensada aí nessa questão e a gente debate no próximo momento síncrono. Por que você não encontra, né, geralmente, né, a tensão equivalente de Tresca, né, para analisar uma situação de falha de material dúctil? A gente sempre encontra o que é clássico, é você encontrar a tensão equivalente de Mises. Estou certo ou estou errado? Né? O que a gente encontra geralmente é a tensão equivalente de Mises. E aí, próximo momento síncrono, a gente vai calcular, né, a tensão equivalente de Mises e calcular o fator de segurança. E observar se é maior ou se é menor que esses aqui que a gente encontrou. Da figura, né, que a gente pega do Dolen e coloca lá no momento síncrono, você vai ver o comparativo entre esses dois critérios e observando o locus de falha, né, a região de falha de uma e outra, você vai ver que um critério está contido no outro. Né? E aí a gente alimenta aí essa pergunta e tenta construir coletivamente essas respostas. Tá? Próxima semana a gente acaba esse tópico, inclusive com Mises e... Vamos ver se dá tempo, né? Mises e aplicações da mecânica da fratura e fadiga, eu não sei, pode ser que eu utilize mais uma aula. Eu planejei errado, né? Porque eu poderia ter utilizado o momento síncrono de hoje para matar Mises e Tresca, mas não foi assim que eu planejei, mas tudo bem. Mas a gente consegue recuperar. E aí a gente já entra no segundo tópico, né, no segundo grande tópico do nosso curso, né, que são métodos energéticos. Tudo bem, gente? Não deixem acumular. Hein, Tiago? Controla aí seu grupo, Opa. hein? Eu estou tentando colocar o vídeo sempre no dia seguinte, né?
demora um pouquinho, vou até parar a gravação aqui. Então a gente se encontra no próximo momento síncrono.